Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. E aí, Josiel? Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Germano Santos, já deu tudo certo em nome de Jesus. Hoje, nessa tarde, eu estou com excelentes convidados, fazendo referência aí, primeiramente, à nossa primeira dama do Roberto Henriques, que está aqui no estúdio, a Jo, né? De ficar aqui dando na estrutura, né? Eu falei, olha, vem, ela, não, vou ficar aqui na estrutura. E aqui, nosso convidado, nosso amigo da nossa programação, Roberto Henriques. Roberto Henriques, fique à vontade, a programação é sua. Vou ficar aqui do lado, curtindo, compartilhando e aprendendo. Até eu sempre gosto de fazer referências a você como professor, né? Você tem toda essa carreira de professor. Começa falando sobre ela com a gente. Obrigado, Roseni. Quero dar uma boa tarde a você, dizer que é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, esse simpático programa. Dar um abraço ao Germano, né, e a toda a equipe da Rede Aurora. Dar um abraço do meu amigo Josiel, porque ele é que está colocando essa nave no ar, né? Porque nós aparecemos aqui, estamos diante das câmeras, mas para o programa ir para o ar, há necessidade do grande comandante dessa nave da Rede Aurora, que nesse momento aqui é o Josiel. Boa tarde, Josiel. E quero dar assim uma boa tarde particular e pessoal a todos vocês que estão nos seguindo aqui pelo ar, ao vivo, nas plataformas que estão transmitindo o programa, bem como a você que não pode estar ao vivo, mas que vai assistir o programa gravado, porque ele fica na Rede Aurora, né, pelo Facebook e pelo Instagram. Quero dar também assim um abraço pessoal e particular a todos vocês. Roseni, estou à sua disposição. Então, Roberto Henrique, eu quero começar mandando meu abraço para o nosso amigo, o Paulo Renato Porto. Até ia ligar, mas estava meio que gripada e tudo mais. Ó, Emília, Gui. Emília, sua fã, minha amiga. Emília é do Canal das Flechas, conhece? Ah, Canal das Flechas. Da família de Baixãozinho. Para passar ir para o Canal das Flechas ali, tem a parada do Gotti. Isso, que onde Gotti faleceu, né? Faleceu. Eu soube esses dias que ele tinha falecido ali. Isso. Eu já comi umas traíras fritas ali, tomei umas pingas boas. Isso como? Tinha furadense, né? Tinha cachaça. Você lembrou furadense? Da furadense? Aproveitar que estamos falando lá da região, né? Um abraço a todos aí do Canal das Flechas, do Canto do Engenho, né? Enfim, a toda essa maravilha, né, da Baixada Campista, que congrega um conjunto de distritos, né, de comunidades que tem assim uma rica tradição histórica, porque o berço, né, da nossa civilização campista é justamente ali na Baixada Campista. Ali é que começaram os currais, começaram as concentrações, né, de pessoas, né, onde depois foram migrando para formar esse grande conglomerado que é hoje a sede do município, que é a Campos dos Goitacazes. Mas começou assim, na Baixada, daí na Baixada, foi a divisão de terras, não é isso?
Ali aquela área da Lagoa Feia, é isso? Não só da Lagoa Feia, mas de toda a outra região, como a gente poderia dividir ali pela estrada asfaltada, né? A estrada estadual que liga Campos ao Farol, tanto as comunidades à direita como à esquerda, né? Que nós identificamos, né? E conhecemos, todas elas têm um papel importantíssimo na formação cultural, na formação econômica, né? Em todas as geopolíticas internas do município e também a expressão que dá ao município para fora, né? Tanto do município, do estado e do país. Minha família canta do Engenho ali, Canoa das Prestes, tem Ronan, tem aquele pessoal ali. Ronan? É meu tio, então. Lá tinha 2 Ronans, né? Tinha Ronan Carvalho e Ronan Camilo. E minha família tem um Ronan que faleceu, né? Tem um Ronan que me parece... Tem, o Carvalho. O Carvalho faleceu, entendeu como? E tem o nosso amigo professor... Olha só como é que é. As coisas mais... assim, domésticas para mim, às vezes eu esqueço. Daqui a pouco, Sileno Martino. Sileno me acompanha professor, no Instagram. Professor Sileno Martino, um abraço, essa figura admirável, Vasco, né? Admirável. O Vasco, Foi, Júnior, ele trabalhou até comigo, fisioterapeuta. Que beleza. Fisioterapeuta. Sileno é de Retiro. O Vasco ganhou ontem, né? Do Internacional, de 2-1. Estava meio pitimbadozinho, mas deu uma reação ontem, ganhou de 2-1 do Internacional, no retorno do Internacional ao estádio, ao Beira-Rio, que estava em função das enchentes, né, lá no Rio Grande do Sul, estava interditado. Roberto Henriques, eu sei de esporte quando o Zé Carlos está de mau humor. Porque aí eu sei que o Botafogo perdeu. Ele não fala com ninguém, então é o que eu sei. Eu falo, o Botafogo perdeu ontem. Eu sou Flamengo, mas o meu ídolo no futebol era do Botafogo, era o Mané Garrincha. Eu gosto dele, Mané Garrincha. Eu assisti filme, história, tudo mais. Eu sou Flamengo, mas o meu ídolo no futebol é o Mané Garrincha, né? Inclusive, quando eu fui deputado, eu e o deputado Xandrinho, ele é daquela região ali de Caxias, nós fomos lá fazer uma visita ao túmulo do Garrincha. É mesmo? Na Raiz da Serra, ali no distrito de Pau Grande, ali no município de Magé. Eu conheço. Fomos lá fazer uma reverência, uma homenagem a esse grande atleta, e não só um grande atleta, um grande cidadão. O Garrincha, quem conhece a história do Garrincha, sabe que ele era uma figura extremamente popular e como pessoa humana, extremamente bondosa e desprovida de qualquer ambição pessoal. O Garrincha era assim, um terráqueo com alma de rouxinol, poderíamos dizer assim, né? O futebol, ele se industrializou, né? E Mané Garrincha traz aquela coisa do sangue, né? Do sangue. O Mané Garrincha era um peladeiro por excelência, né? Você vê que quando o Arati, zagueiro do Botafogo, foi a Pau Grande, que foi quem descobriu o Garrincha, né? Porque o Arati, ele era um zagueiro do Botafogo e ele era tarado por pato com arroz. O prato dele, que ele gostava, era pato com arroz. Igual o galinha com macarrão. E ele comentando com um torcedor do Botafogo, que era de Pau Grande, o torcedor falou assim: a mamãe faz um pato com arroz maravilhoso. Eu vou falar com ela para fazer num domingo que o Botafogo não esteja jogando, para você ir lá em Pau Grande e comer o pato com arroz de mamãe, que é maravilhoso. E assim foi, combinaram, e num domingo que não tinha jogo do Botafogo, o Arati foi a Pau Grande, nessa domingada, comer o pato com arroz da mãe desse torcedor. E lá, depois de fartar-se com o cozinhado, né, da mãe do torcedor, o pato com arroz, ele saiu andando na comunidade e foi ao campo de futebol. E lá ele viu o Garrincha jogar e ficou impressionado
com o Garrincha jogando futebol. E ele depois abordou o Garrincha e disse: eu quero levar você para treinar no Botafogo. Aí o Garrincha disse o seguinte: olha, eu não vou querer ir, porque eu já tive no América, não me deram oportunidade para treinar, já tive no Bangu, no Flamengo, e eu não posso perder dia de trabalho. Eu sou operário da fábrica de tecido aqui, que lá em Pau Grande tinha a fábrica de tecido, e aquela vila operária, né? Eu sou operário aqui da fábrica de tecido e já sou pai de 2 crianças. Eu não posso perder dia de trabalho. Arati foi e falou assim: mas você me autoriza a conversar com o gerente da fábrica para liberar você e não descontar os seus dias de salário, que eu vou levar você para treinar lá e vou custear as diárias suas no Rio de Janeiro, a sua passagem de trem e voltar, o lanche seu no Rio de Janeiro, a sua despesa no Rio de Janeiro. E assim foi. O gerente autorizou e Garrincha começou a ir ao Botafogo. Foi lá 3, 4 vezes e o Arati falava: não desista, amanhã volta aqui de novo. Entendeu como? Volta aqui de novo, a Marechal Hermes, que era onde era o campo do Botafogo, né? Para você treinar. Entendeu? Você vai chegar à sua oportunidade. E numa dessas, daí a pouco o treinador disse: ó, coloca aí o rapaz do Arati aí. Aí colocaram o Garrincha com aquelas pernas tortas, né? Entrou e deu um show de bola, né? E ele se contrapondo, inclusive, à enciclopédia do futebol, que era o Newton Santos. Quem estava do outro lado, marcando o Garrincha, era o Newton Santos, que inclusive aconselhou o Botafogo a contratá-lo, porque todos ficaram impressionados com as habilidades do Mané Garrincha dentro das 4 linhas. E depois, inclusive, o Newton Santos virou assim uma espécie de conselheiro, amigo e compadre do Garrincha. Então isso é a prova, Roseni, que a vida da gente é um detalhe. Você vê, detalhe. Alguém viu ele e alguém foi tocado no coração. Isso aí. Uma porta abriu. É quando uma porta se abre. Porque às vezes a gente se preocupa mais com as portas que fecham. E eu costumo dizer que por causa de um prato, né, tradicional da cozinha brasileira, pato com arroz, nem é da cozinha brasileira, é da cozinha portuguesa, mas que os brasileiros também gostam, né? Por esse detalhe. Esse detalhe é que fez o mundo conhecer Mané Garrincha, porque senão ele ia ficar por ali, ia ficar ali jogando no time local, jogava às vezes, né, nos escretes ali vizinhos, jogava em Petrópolis, jogava na sede, né, do município de Magé, né? Mas por esse detalhe é que o mundo ficou conhecendo Mané Garrincha. Então nós já falamos de futebol. E a Baixada tem muito Botafogo no sangue. Esse Botafogo aí, que é minha família, Zé Carlos até herdou mais da minha família do que da família do pai dele. Ele ia então, para homenagear o Zé Carlos, eu vou homenagear o Zé Carlos falando de um grande time do Botafogo, que de 1968. E gosta muito de você, né? Olha aí, Zé Carlos. Olha só. Cal, Miranda, Moisés, Leônidas e Valtencir. Cal com K? Com C. Com C. Cal, Miranda, Moisés, Leônidas e Valtencir. Carlos Roberto e Ney Conceição. Rogério Canela de Vidro, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César Caju. Botafogo campeão carioca de 68. Mas, mais uma vez, eu reafirmo, eu sou Flamengo, tá? Viu, Luísa? Viu aí a minha neta, Luísa? Ela senta com a caneca de Coca-Cola ou de café, assiste o jogo do Botafogo todinho. Eu falo, como que pode, gente? Eu gosto também muito de futebol, Roseni. Assiste o Flamengo, né? E gosto muito do futebol amador também, o futebol de várzea.
né? Futebol de várzea. Os campos de bairro, né? Gosto muito. Eles Você e vê? as igrejas são que mais têm acesso ao povo. E Campos dos Goitacazes, nós temos uma tradição muito grande de clubes de futebol amador. Você vai lá para Santa Maria, tem um Tamandaré, time de grande tradição. Aí você vai para Travessão, União Atlético Clube, Tocos, União de Guarulhos, Associação, Grêmio de Custodópolis, Madureira, Aventureiro de Guarulhos, Associação, União de Guarulhos, Bom Sucesso, né? Boa Vista, enfim, Internacional ali perto lá no Santa Rosa, perto do Josiel lá, entendeu como? Então, depois lá para Baixada, Cruzeiro de Poço Gordo. No Eldorado tem os 3 campos. 3 campos ali. Cruzeiro de Poço Gordo, Timaço, o Vasquinho lá aqui de Campo Limpo, entendeu como? Eu gosto muito. E por incrível que pareça, eu gosto. Meus tios jogavam, sabe onde? No Campo de Egício. Ali no Canto do Engenho, né? Canto do Engenho. Tinha ali, você lembra? Claro, você andou o campus todo, você sabe. Aí tinha o time de São Martinho, de Bela Vista, né? Todos aqueles torneios. E acho que o futebol de Campos, ele perdeu muito quando o americano foi para o campeonato nacional em 1975 e com aquilo acabou com o campeonato campista. Tinha o campeonato campista. E tem a liga, eu sou doida para convidar o pessoal da liga. O americano foi campeão campista, né? E não só o americano tinha bom time, como o Goitacás tinha, o Rio Branco, o Paraíso de Toca, o Sapucaia, todos esses distritos. Cambaíba, né, que revelou grandes atletas, o Índio, que foi um grande meio de campo do americano, o Dodge também, que foi meio de campo lá do Cambaíba. Veio do Eldorado, entendeu? Jogou no Goitacás. Grandes jogadores que nós tivemos que foram revelados para o futebol, não só o futebol nacional, como o futebol mundial. Mas já falamos bastante sobre futebol, né? Não, fica à vontade, é uma conversa aqui de campista. É uma conversa boa, porque eu costumo dizer que as igrejas e o campo de futebol, eles são em todas as comunidades. É uma forma, o futebol, de organização masculina. Por isso que é importante. E que as mulheres vão assistir. Por isso que é importante que nos bairros e no distrito a prefeitura invista em boas praças de esportes, né? Que possa proporcionar a alternativa para a prática do futebol, a prática do vôlei, né? A prática do esporte de corrida à distância, né? Enfim, é muito importante que esses espaços existam para a garotada. E também as escolas, por isso que Brizola, quando construiu escola, ele não construía essas escolinha pequena, fajuta, não. O Brizola sempre construía escolas amplas, para que tenha espaço para as salas de aula, tenha espaço para as áreas de atividades culturais, recreativas e esportivas. O meu sogro, Faqui era comerciante aqui, Barão de Amazonas, João Pessoa da época do Baiano. Sim. Você é um cara, assim, intimamente campista. Baiano, você comprava um calçado nele e ganhava uma Coca-Cola para tomar. É isso mesmo. Eu lembro dele. Era bem popular, né? Casa Paulista era o nome da loja dele. Isso. Aí Faqui aqui também, comerciante da João Pessoa. Lembro dele, lembro de Faqui. Então, Faqui levava Zé Carlos para ir para os times ali de Custodópolis ali, né? Que era o Aventureiro. Na Aventureiro era Paguaru. Grêmio. Que era o Grêmio, o campo do Grêmio. Ali a gente lá na rua Carlos Bruno. É a mesma rua, né? Deles, né? Ali, entre a Poeta Marinho e Carlos Bruno. Você vê que eu conheço. Eu não sou esses políticos mequetrefe que não sabem nome de rua dos bairros. Eu vou dizendo, cada bairro eu sei. Nome de rua, dos distritos, né? Porque o político tem que conhecer
o seu espaço geográfico. Nos cantos, né? Não só os espaços geográficos, mas conhecer também a cultura do nosso povo, né? Nos bairros há uma diversidade, né? Cultural, né? Dentro de Campos, desse universo que é Campos dos Goitacazes, tanto a área rural como as áreas urbanas, né? Há uma diversidade cultural muito grande, há uma riqueza cultural muito grande, expressões, manifestações culturais do nosso povo que estão aí vivas, né? E elas são exercitadas no cotidiano. Algumas foram modificadas, atualizadas, algumas lamentavelmente morreram, né? Por exemplo, você vai hoje ao antigo Morro de Fátima, onde é Santa Rosa, lá tinha o jongo da minha amiga Marianita. A minha mãe morou dentro do quintal de Marianita. Ah, é? Morou dentro do Negra véia benzedeira que de noite dança jongo, alumia os meus caminhos, vê se espanta os meus assombros. Eu não sei. Negra véia benzedeira de nome Marianita, Lampião se te conhece, adeus Maria bonita. Maria, mãe de Jesus, aceita esse apelo meu, acaba com a covardia do usineiro fariseu. Ele é sócio do capeta, filho do Satanás. É o mesmo rico maldito que traiu Jesus por trás. Isso é uma homenagem que o ex-governador, ex-prefeito de Campos, Antony Garotinho, isso é de autoria dele, não é minha, fez em homenagem a Marianita, porque Marianita, ela, se você se lembra, ela tinha o corpo assim alquebrado porque ela foi espancada por um feitor, né, um encarregado de turma, de usina, né, porque ela defendia as mulheres dos canaviais, as mulheres que trabalhavam no corte de cana. Ela se colocava contra a covardia que se fazia, a exploração a que estavam submetidas as mulheres dos canaviais. Então o Garotinho fez essa homenagem em nome de Marianita. Eu sei mais ou menos de cor, tem outros versos, né, não posso lembrar de tudo, mas quero aqui ressaltar que essa poesia, né, essa poesia em forma de cordel foi de autoria de Antony Garotinho. Um excelente recorte. E eu deixo aqui em memória minha mãe, que foi uma mulher era uma mulher muito bonita, ela era clara, tinha os olhos verdes, né? E ela era uma mulher que era muito aberta para todas as coisas, as pessoas, e uma pessoa muito humilde, e morou lá dentro do quintal de Marianita, né? Então deixa essa porque ela viva, porque Marianita acolhia todos, né? Hoje em dia tem uma besteira aí que às vezes eu fico bravo, né? Do pessoal, às vezes, de liderança de movimento negro, que exclui. Tem uma palhaçada que está aí agora. Esse não é o seu lugar de fala. Aí eu sempre falo, para lá. Engraçado, eu convivi com Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado na América Latina. Convivi com Abdias Nascimento. Convivi com Caó, correto? Eles nunca tiveram essa postura de exclusão. E Marianita é um exemplo. Lá havia tipo de uma comensalidade aberta, que é até da natureza e do espírito daquilo que fazia Jesus de Nazaré no seu tempo. Na minha roda, todos podem entrar, eu não excluo ninguém, todos entram e vamos nos festejar, vamos nos banquetear, vamos dividir os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Então eu me lembro claramente que eu, branco, Garotinho, branco, né? Osório Peixoto, já mais amulateado, como diz o outro, né? Mas a gente frequentava habitualmente a roda de jongo da Marianita e ninguém nunca excluiu a gente, nunca disse que ali não era o nosso lugar de fala. Entendeu como? Então, esse tipo de besteira, porque nós vivemos hoje, Roseni, um grande mal no mundo, o mal das separações. As divisões, né? O mal das divisões. As instituições, elas fazem isso com as pessoas. Nós não podemos nos dividir mais, nos separar mais. Pelo contrário, brigas, né? Nós temos que nos agrupar dentro de propostas comuns, de processo de libertação, de processo
processo de emancipação da criança, da mulher, do negro, do branco, do amarelo, do índio, do cigano, enfim, de todas as pessoas, de todas as formas de agrupamentos que estão pisando esse planeta chamado Terra. Né? É verdade. Tem que discutir a essência, né? Verdade, a essência. A essência e o respeito um pelo outro. Claro. Né? Quanto saber você nos transmite. Quanta coisa. Olha, eu aprendo demais com vocês aqui. Quem é que me ensina muito sobre a vida do garotinho? Eu conheço de 89 pra cá, que eu acompanho na mídia. Avelino Ferreira me ensina. Né? O Avelino Ferreira, ele me falou, né? Eu tinha esquecido. Ferreira é outro grande companheiro. Tenho muita vontade que foi vocês comigo tomem café junto. Foi comigo no Rio no sábado passado. É mesmo? Eu tô com saudade dele. No primeiro encontro nosso do PTB histórico, né? Mesmo. O Ferreira foi. O Ferreira foi. Porque vou. Ferreira, aqui de Campos, ele foi uma das primeiras pessoas, até antes de mim, antes do Garotinho, antes de outras figuras da política de Campos, ele foi uma das primeiras pessoas a conviver com o Brizola, ainda no Rio, quando o Brizola retornou em 1979 do seu longo exílio, né, que ele ficou exilado por 15 anos, é o mais longo exílio de um brasileiro, que ficou fora do país, obrigado, né, por uma ditadura civil-militar que destronou os direitos, né, e a cidadania do povo brasileiro e implantou aqui uma ditadura que fez correr sangue, que vilipendiou a pessoa humana, que atrasou esse país, que entregou esse país aos interesses internacionais, das oligarquias financeiras internacionais que nós estamos sofrendo até hoje. Isso foi entregue lá daquilo que eles apelidaram de Revolução de 64, né? Que na realidade foi uma quartelada, um golpe civil-militar, que também ele não foi só militar, ele foi civil-militar. As oligarquias econômicas, tanto de dentro do Brasil como as de fora, elas bolaram aquele golpe contra a democracia para destronar um presidente eleito democraticamente e usou o braço armado das forças militares, né, para poder implantar aqui uma ditadura civil-militar, né? Isso tudo começou lá atrás. O Roberto Henrique, sabe o que é que eu vejo? Porque tem coisas que a gente olha, mas não vê. E tem coisas que a gente olha e vê. Eu vejo você, pelo que eu tenho, né? As pessoas têm conversado comigo, no mingau quente, pela esmerada chegando no meio. É você com o PTB. As pessoas estão falando desse trabalho, né? E você falou aí, foi com o Avelino, né? A Beth Moura comentou comigo também sobre a necessidade de todos estarem juntos no PTB. Um abraço para Beth. Beth é uma pessoa maravilhosa, uma grande profissional, colega de profissão sua, enfermeira como você. Ela que me puxou, na verdade. Uma pessoa que tem, sobretudo, consciência e conhecimento ali das raízes do sistema único, dessa maravilha que é o Sistema Único da Saúde, o SUS, né? Que a Beth vivenciou isso, como eu, quando estava em Minas Gerais, né? Que daqui do estado do Rio, duas figuras ligadas ao Brizola trabalharam na vida pública em Minas Gerais. O Darcy Ribeiro, no governo do estado, lá do Nilton Cardoso, ficou por um período lá, onde estava por instalar aquilo que são os CIEPs no estado do Rio de Janeiro e implantar em Minas Gerais, né? Mas não deu certo aquilo lá com o Nilton Cardoso. E eu que tive a sorte de, na terra da minha esposa, Jô, em Ponte Nova, quando eu fui transferido para lá pela rede salesiana de escolas, né? Para jovens, né? Eu lá também fui secretário de Saúde e Bem-Estar Social e vivenciei aquele momento do princípio das discussões, né? Quando ainda eram as CIMs, as comissões interdisciplinares, antes do SUDES e antes, evidentemente, do SUS. Então, essa maravilha desse Sistema Único da Saúde, que, lamentavelmente, né, estão destruindo
essa maravilha, através de privatizações, né, enganosas, que vem em forma assim, que vem em forma de parceria público-privada. Estão fazendo muito isso Brasil afora, mas o Sistema Único de Saúde, que é perfeito, ele precisa o quê? É encurtar a distância do governo central, Brasília, aos municípios. Não pode existir essa longa distância e essa concentração de recursos lá. Isso tem que se fazer de maneira distributiva, com a participação dos municípios, para que se possa fazer o quê? Ter as garantias, e existe recurso para isso, as garantias para que chegue o remédio nos postos de saúde, chegue o atendimento, que os profissionais da saúde, seja o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o profissional que está na área de saúde, possa receber salários dignos. Tudo isso é possível. E mais outras tantas coisas de direitos da nossa população, Roseni, são possíveis desde que se faça uma outra conta. Quer ver uma coisa? Você sabe quanto que vai para o sistema financeiro especular e um grupo de 200 e poucos oligarcas ganhar dinheiro desse país, dinheiro nosso? 740 bilhões ano. 740 bilhões ano, que corresponde aí a 7% do PIB brasileiro, que é de 11 trilhões, vai para o capital improdutivo, para a especulação, para a agiotagem, entendeu como? Para esse capital preguiçoso que não gera emprego, que gera só lucro para 240 e poucos oligarcas. Aí que você quer ver uma coisa, olha a distorção disso. Você sabe quanto que custa o Bolsa Família? Que atende 50 milhões de pessoas? 400 e poucos bilhões, quer dizer, a metade, né? A metade, e atende 50 milhões de pessoas, enquanto que 46% do orçamento brasileiro executado do ano passado, do ano de 2022, o que está exposto aí, executado em 2023, foi para o pagamento do serviço da dívida. Aí está a grandeza de Getúlio Vargas e por que eu sou trabalhista histórico, sou getulista, sou brisolista. Porque o que nós temos de concreto para conversar, sem fazer politicagem, sem contar lorota, sem falar mentiras para o jovem, para o pai de família e para a mãe de família que compõe o povo brasileiro, é falar do que Getúlio fez. Nós, os trabalhistas, não precisamos fazer jogo de palavras. Nós, os trabalhistas, não precisamos mentir, enganar você que está me assistindo nesse momento e você que vai me assistir através do programa gravado. Não precisamos. Nós vamos falar aqui, eu vou relatar para vocês de coisas concretas. Por isso que o trabalhismo de Vargas e Brizola, refundado na estrutura do PTB histórico. O que é o PTB histórico? O PTB histórico é aquele PTB que foi tirado arbitrariamente, à força, das mãos do Brizola em 1980 e foi entregue às mãos erradas, de gente que não era trabalhista, que não era getulista. Esse partido, o PTB histórico de Vargas e Brizola, ele ficou em mãos erradas quantos anos? 1980, 44 anos, ele ficou mais exilado do que o tempo do Brizola, que foi 15 anos. E nós agora resgatamos, os amigos do Brizola, nós resgatamos para o leito do trabalhismo histórico o antigo PTB histórico que fora roubado, que fora sequestrado das mãos do Brizola. E por que foi sequestrado das mãos do Brizola em 1980? Para não deixar
nas mãos do verdadeiro herdeiro. Que Brizola era, naquele instante, o verdadeiro herdeiro de todas as tradições e dos feitos históricos do trabalhismo de Getúlio Vargas, para não deixar nas mãos do Brizola, para evitar que o Brizola chegasse à presidência da República. Aí, num golpe do Golbery Couto e Silva, que era um general da ditadura militar, num conluio com o TSE da época, eles roubaram o PTB das mãos do Brizola, que já estava em processo de refundação, no processo de redemocratização, desde a Carta de Lisboa, quando o Brizola reuniu lá em Portugal com os exilados que estavam na Europa, que reuniram ali e já se manifestaram para o momento do retorno deles ao Brasil, eles refundarem o PTB de Getúlio Vargas. Então, o que acontece? Quando o Brizola retorna ao Brasil em 79, começou a articulação, as reuniões, né, as organizações para refundar o PTB que tinha sido extinto pela ditadura, veio um golpe patrocinado pelo Golbery Couto e Silva, que representava naquele momento o general Figueiredo, que era o interventor de plantão no Brasil, junto com os juízes do TSE, deram um golpe no Brizola e sequestraram das mãos do Brizola o PTB, que por fim foi parar nas mãos de quem não era trabalhista e nunca foram. Esse Roberto Jefferson, esse padre Kelmo aí, etc e tal, e tantos outros anteriores, né? Então, nós agora, no ano passado, no momento em que eles foram, houve um interstício ali, um hiato, né? Em que a fase de ajuntamento, né? De acoplamento, de fusão entre o PTB de Roberto Jefferson, que não é o PTB nosso, mas o Patriotas, nós entramos com uma ata liderado pelo companheiro Vivaldo Barbosa, que foi secretário de Justiça do Brizola, foi deputado constituinte. Eu sou um dos 212 que assinam aquela ata. Nós refundamos o PTB histórico, trouxemos de volta para o leito do verdadeiro trabalhismo histórico a sigla histórica de Getúlio Vargas. E o que Getúlio Vargas fez pelo Brasil, do qual nós somos herdeiros e, como eu disse aqui, não precisamos mentir. Olha, o Getúlio Vargas, para vocês terem ideia, vocês que estão nos acompanhando, tudo que tem de estrutura do Estado brasileiro e da nação brasileira vem lá do período da Era Vargas, que vem desde 1930, tem o hiato do governo do Dutra e depois até 1954, quando o Getúlio Vargas morre. Então vamos começar, olha. Um dos períodos mais difíceis, período de guerras, né? De guerras, e foi o período que o Brasil mais cresceu. Por isso houveram várias tentativas de golpes contra o Getúlio Vargas, né? Porque toda vez que o Brasil vai bem economicamente, o seu povo está se emancipando, né? O império, né? Que ele se constitui do braço armado da OTAN, né, que dá sustentação às oligarquias, né, financeiras dos Estados Unidos e da Inglaterra, principalmente, eles conspiram contra o Brasil, né? Fizeram isso lá atrás, depois fizeram mais à frente, né, e vão tentar, de todas as formas, perseguir todos os países que se propõem a se emancipar, a serem independentes e a se respeitarem enquanto a sua autonomia política, a sua autonomia jurídica, a sua autonomia das suas riquezas que estão localizadas em seu território, enfim, a todas as formas de riqueza de cada país que se propõe a ser emancipado. Então, o que acontece? Nós refundamos esse PTB e nós vamos sair por aí. Nós ainda não vamos participar das eleições desse ano, porque o partido está
num processo de reorganização, de refundação, não é isso? Nós vamos sair por aí e, como disse, não precisamos mentir. Sabe por quê? Quando nós vamos conversar com os jovens, o que nós vamos poder? Vamos poder olhar nos olhos dos jovens e dizer, olha, vocês consulte a história. Não precisa acreditar no que a gente fala. Consulte a história. E vocês vão ver que nós nos preocupamos com vocês. Porque foi com Getúlio Vargas que começou a estruturar o Ministério da Educação, que não existia. Acho até que ele tem um dedinho no SUS por causa da era da Previdência, né? O SUS sim. oriundo aí Depois, você jovem que hoje não tem sequer o direito de se aposentar com essa reforma criminosa, absurda do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro, em que você vai chegar aos 80 anos e não vai aposentar. E você não acredita nessa Previdência. Mas a verdadeira Previdência que tinha estabilidade, que o seu avô, que a sua avó, que o seu pai, quem tem pai aposentado, conseguiram se aposentar, foi criado pelo velho Getúlio Vargas. A carteira do trabalho, Getúlio Vargas. O salário mínimo, que corrigido em dinheiro de hoje, o salário mínimo do Getúlio Vargas, 5 vezes mais o valor do salário mínimo de hoje. Então, você pega o salário mínimo de hoje e multiplica por 5, que vai ser o correspondente ao salário mínimo praticado por Getúlio Vargas e implantado por ele. Os direitos trabalhistas, que o trabalhador brasileiro não tinha direito. Getúlio Vargas. A Previdência Social, Getúlio Vargas. Atenção, mulheres. O Getúlio Vargas foi aquele que reconheceu o direito da mulher brasileira de votar e ser votada. A mulher não tinha, na plenitude, né, os seus direitos de cidadã respeitados. Sequer votava. Foi com Getúlio Vargas esse reconhecimento, que o direito já existia. Reconhecer o direito da mulher brasileira de votar e ser votada. Agora vamos para um outro ponto que Getúlio Vargas transformou o Brasil e modernizou o Brasil. O Brasil, antes de Getúlio Vargas, era uma grande fazenda, onde quem mandava nessa fazenda? Os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. Os mineiros e os paulistas que se alternavam. Tanto que você lembrou aí a chamada política do café com leite. Era como ficou conhecida por décadas essa política. Getúlio Vargas modernizou o Estado brasileiro e começou a colocar as bases para a industrialização brasileira. Instalou o parque, né, tecnológico e o parque industrial brasileiro. As primeiras plantas aconteceu com Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek deu sequência, mas começou com Vargas. A Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que era uma estatal brasileira que venderam no governo Fernando Henrique a preço de banana. Getúlio Vargas. A de Ipatinga lá, né? A siderúrgica de Ipatinga, Getúlio Vargas. É o Estado Novo. Getúlio Vargas. Depois, a indústria ali de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, de Álcalis, Getúlio Vargas. A nacionalização, né, por decreto, das nossas riquezas minerais, para não ficar sob a especulação, como vive hoje, né? Pelos os egoístas que querem roubar, que querem saquear o Brasil, tratar o Brasil como um simples produtor de commodities. Quem decretou as garantias, né, e preservação dessas riquezas? Getúlio Vargas. O Correio e Telégrafos, Getúlio Vargas. O IBGE, para poder fazer as pesquisas, para direcionar as concepções de criação de políticas públicas, Getúlio Vargas. O ISEB, Getúlio Vargas, o Instituto Superior, também para ajudar a planejar o Brasil,
do qual participou um campista, o Álvaro Vieira Pinto, que, lamentavelmente, as universidades aqui de Campos, né, eles desconhecem, apagaram a memória. É verdade, né? É verdade. Apagaram a memória do Álvaro Vieira Pinto, que é um campista de nascimento, correto? Depois... Você mostra a nossa história real. Depois, Roseni, o Getúlio, né, do IBGE, ISEB, né, o Getúlio fez também, né, a Eletrobras. Ó, você que foi na Constituinte de 46, que veio no período de Vargas também, a liberdade de culto, correto? Porque chamamos país laico, né? As pessoas acham que são laicos. Numa emenda de autoria do escritor, da Gabriela Cravo e Canela, né? É mesmo? Ele. Do Jorge Amado? Jorge Amado. Ele era parlamentar constituinte que propôs essa emenda, né? Na era Vargas, entendeu como? Então, vocês veem a riqueza de tudo aquilo que o Vargas pôde fazer. A Petrobras, olha só, a Petrobras, Getúlio Vargas. Então, tudo que o Brasil ainda tem, que não delapidaram, que não venderam a preço de banana, foi o período da pensava grande, era Vargas. Olha Por quê? A mente do governante. Porque ele tinha um projeto de país. Ele olhava de cima. É igual quando você falou aqui sobre saúde. O cara deu a dica, pergunta sobre saúde para ele. Aí você abriu sobre saúde de uma vertente assim. Eu parei para pensar depois. Eu falei, olha como a cabeça de um deputado, a cabeça de um cara de experiência. Como você falou. Então, Roseni, você veja bem. Então, tudo ainda que ainda tem aí, que não venderam a preço de banana, os entreguistas, a canalha entreguista que muitas vezes ocupa o Palácio do Planalto, né? Essa gente que se associa com um parlamento ordinário, vendilhão, que se associa muitas vezes também com os vendilhões do poder judiciário, não é isso? Então, isso é um conluio contra o Brasil, um conluio contra os brasileiros. Então, o Getúlio foi o grande construtor, né, de todo esse desenvolvimento econômico, de justiça social da era Vargas, que qualquer estudo, ninguém precisa acreditar em mim, qualquer estudo que se faça no Brasil, estudo sério, vão se chegar à conclusão de que o período que o Brasil mais cresceu, que mais se estruturou, que mais se desenvolveu, que o povo foi mais feliz, foi o período da era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, entendeu? O cara que pensa grande, né? O cara que... Nós precisamos de líder assim. Quando eu olho você, o Eduardo Peixoto, o Avelino, o Fábio, né? Que você sabe que eu dou uma puxada boa para Fábio. Aproveitar e dar um abraço nele. Eu tive com o Fábio ontem, né? De você aqui no programa. Um abraço, Fábio Ribeiro, né? Vereador, né? Tava com o filho Dodói, mas o filho tá melhorzinho, graças a Deus, né? Eu fiquei muito feliz em saber desse detalhe, que o menino dele está melhor de saúde, né? E, se Deus quiser, vai melhorar ainda mais. Um abraço, Fábio. Inteligente também, né? Muito inteligente. Essas pessoas são pessoas que têm visão do tempo e do que a gente precisa realmente, conhece, né? Conhecer. Porque a vida pública, Roseni, não é local para ninguém ficar rico, não. Porque não fica com salário de prefeito, de deputado, de vereador. Não dá para ninguém ficar rico, não. Correto? Fica rico os canalhas. Você sabe quem eu encontrei em Ponta Grossa? Os ladrões. Lelé. Como que Lelé abriu porta para muitas pessoas, construiu algumas coisas, Lelé morreu pobre. Isso mesmo. Então, a vida pública é lugar de você fazer o bem ao próximo, de você colocar aquilo que você tem de bom, aquilo que de melhor você reúne de bom,
a serviço da coletividade. Isso que é a vida pública. Ela só tem sentido aí. Ideal. Entendeu? Aqueles que estão na vida pública, delapidando, roubando, entregando, ficando ricos, chamados novos ricos, né? O cara que entra para a política e de repente fica rico. Isso aí não é político, isso é bandido que foi para a política. Bandidos que foram para a política. Porque na política, exercendo qualquer cargo público, você não tem condição de ficar milionário, como muitos, infelizmente, ficam. E não é a política que estraga essas pessoas, não. Ele já foi ruim daqui, do tecido social. Porque quem está na política não veio de Saturno, não veio de Marte, não veio de Netuno. Ele veio do tecido social que está aí. Ele já foi para lá mal intencionado. Tá? Ele não era alguém bom e que lá na política, a política corrompeu ele. Política não corrompe ninguém, não. O cara já é corrompido aqui, já vai ocupar uma missão política com péssimas intenções, né? Para se fazer a sua família, né? E os seus poucos amigos. E que o povo mal intencionado também, que vai lá trocar o seu voto por dinheiro, por telha, você deve saber, por cimento, por tijolo, que não está preocupado com a causa, porque a causa são as nossas necessidades sociais. Muitas vezes obrigam o político a ser, né? Por isso, Roseni, que nós temos que dar um salto de qualidade para sairmos dessa política meramente representativa. Isto é, o que é a política representativa? É a gente colocar lá alguém para nos representar como vereador, como prefeito, como deputado, como governador, presidente da República, senador, e a gente evoluir dessa política representativa para uma política participativa. É ela que é a base da mudança. É quando você assume a sua história, a história da sua comunidade. E isso começa, eu creio, né, que isso pode começar uma ideia maravilhosa que existe, que está adormecida, que está enfraquecida e que muitas vezes prostituída, são as associações de bairro. É verdade. Entendeu? Precisamos. Para Marcos Pedra, né? Fez esse grande trabalho na FAMAC. Precisamos revitalizar as associações de moradores, mas não revitalizar dentro daquele modelo lá, não. Tem que ser um outro modelo. Eu ia fazer isso. Pena que a minha doença me tirou da eleição de 2008 de prefeito, que ali o momento era meu, e não houve tempo, o período que eu fiquei prefeito, de implementar isso. Mas eu cheguei a convidar a Marlene Feliciano, que era presidenta da Federação das Associações de Moradores. Cheguei a convidar e dizer: ô Marlene, o papel meu de prefeito, eu não posso tutelar o movimento social, vocês têm que liderar. O papel meu é incentivar, é ajudar, é favorecer, né? É torcer juntos, tal. Então, o que tem que fazer é mudar os estatutos da federação e mudar os estatutos de todas as associações que estão vinculadas à federação. Como? Impedindo que diretores de associações sejam assessores de prefeito, de vereador ou de deputado. Por quê? Porque aí o cara deixa de fazer a política comunitária e passa a fazer a política do vereador, a política do prefeito, a política lá. Então, não há impedimento para a pessoa ser assessor, mas quem for ser assessor, entrega o cargo de diretor da fundação. Isso mesmo. Entendeu? Eu nunca pensei por esse ângulo. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Por quê? Porque uma das coisas que desmotiva as pessoas na comunidade é o quê? A comunidade faz eleição, elege uma diretoria, acredita que aquela diretoria vai fazer a política comunitária. Daqui a pouco, o presidente da associação arruma um emprego no gabinete do vereador, aí ele começa a empregar também a família dele e alguns apaniguados, resolveu o problema deles e parou de cobrar do vereador, parou de cobrar do prefeito, né? Porque não tem a independência para exercer o seu mandato de diretor de uma
associação comunitária. Eu creio que as associações comunitárias, elas exerceriam, Brasil afora, um grande movimento de emancipação política do povo brasileiro para sair dessa política meramente representativa para uma política participativa, né, efetivamente, através daquilo que está mais próximo. Porque, veja bem, se temos uma associação de morador em cada bairro, em cada distrito, atuante, participativa, você acha que prefeito vai agir errado? Não vai, porque ele vai se sentir fiscalizado. A Câmara vai agir errada? Não vai se sentir fiscalizado, porque o povo vai estar mobilizado através das suas formas de organização comunitariamente. Entendeu? Então, eu julgo de... O aliciamento, né? O cara se torna cabo eleitoral, aí ele fecha ali com determinado candidato e aí ele fica... E para de fazer a política comunitária, passa a fazer... representar os interesses do povo. Passa a fazer a política do vereador, do deputado, do prefeito, entendeu como? Né? Então, quem quer ser assessor... vai ser assessor, mas entrega o cargo de diretor da associação, para que a associação tenha independência para se relacionar, seja com a Câmara Municipal, seja com o prefeito, seja com o deputado, seja com o governador, de maneira soberana. Olha, nós falamos de instituições aqui do povo, né? Que o povo é o usuário. Falamos dos futebol, né? De bairro, né? Os clubes de bairro, lembrando, dando ênfase até a 2. A associação que está parada, de lá de Guarulhos, e a União de Guarulhos, que está com um grande projeto. Eu tive com o Ricardinho, que por sinal gosta muito de você. E ele me falou do projeto para a União de Guarulhos, né? E eu achei assim, super bacana que a comunidade está integrada. Nós falamos da FAMAC, falamos aí das ligas de esportes, porque os esportes são ligados através das ligas, né? Que a gente não ouve mais falar. Tivemos agora o Carnaval de Segunda Época, tem aí essas estruturas aí, esses clubes, e você é um político interagido. Você é um político assim, porque às vezes a gente acha que o político está vivendo, mas não está conhecendo. Mas eles conhecem, por isso que eu valorizo muito os deputados daqui da cidade. Eu valorizo, porque esses caras estão tendo, e eu valorizo isso através de você, Roberto Henrique, quando eu conheço você, porque os caras estão tendo uma vivência, uma experiência, e que a cidade precisa. A cidade precisa da sua experiência. A cidade precisa do conhecimento do garotinho, da experiência do Feijão e de outras pessoas que passaram lá por cima e que tem muito que dar, né? E a gente vê aí essa Câmara. Eu vou daqui a pouco só chamar a Luciana para apresentar os produtos de uma marca aí para vocês. Eu quero que a Jo conheça também, que não são remédios, mas são os produtos aí que vão manter aí nossa molécula viva, né? Nossa situação ortomolecular. Mas eu queria que você fizesse um panorama para mim sobre a Câmara atual. Você acha que ela muda o quê? Em 50%, 40%? Muda totalmente? O que você acha dessa Câmara de Vereadores? É difícil ainda a gente avaliar, porque eu, para ser honesto, eu desconheço as nominatas, né, de vereadores. Mas, no geral, de cada partido. Pela postura a tendência Câmara aí, né, de no mínimo, né, historicamente, de uma renovação de 40%, né? Eu acho que no mínimo fica por aí, né? E outra coisa, né, Roseni? O município precisa parar de brigar, né? Isso, queria ouvir isso de você, Roberto. Precisa parar de brigar, porque nós podemos ter as nossas divergências de concepções, mas nós temos que convergir para pontos comuns que são inegociáveis. Quais são esses pontos comuns inegociáveis? Primeiro, a rotina do atendimento através de políticas públicas à nossa população dos bairros e distritos. Isso é inegociável. Entendeu como? Inegociável, né? E depois, a região também precisa parar de brigar. Porque o desrespeito que existe com os 2/3 do território do estado do Rio de Janeiro que compõe
os 23 municípios da região norte e noroeste fluminense é muito grande. Esse governador, ele vendeu a preço de banana a SEDAI. Ano passado ele cantou de galo aí que tinha 22 bilhões de reais para fazer obras pelo estado inteiro. Ô, governador, cadê a ponte da integração? Que o senhor não concluiu essa obra ainda. Isso é uma vergonha. Os deputados daqui também é uma vergonha. A obra só andou enquanto Roberto Henriques foi deputado. Eu, inclusive, sou autor do nome da ponte. É projeto de lei de minha autoria. As negociações para trazer a ponte para aquele local, fui eu comigo e o diretor-presidente do DR e sua equipe, à época. Por quê? Depois João Peixoto quis nadar em cima da ponte. João Peixoto era deputado 4 vezes antes. Por que ele não trouxe a ponte? Em que respeito aqui a ausência dele, que ele não está vivo, né? Aí depois nós tivemos vários deputados, Gil Viana, João Peixoto, Rodrigo Bacelar, o lá de Itapiruna, entendeu como? Lá, entendeu como? O Dauaire, entendeu como? Nós temos o presidente da Assembleia Legislativa, é de Campos. E essa ponte não sai. Eu acho que agora vergonha. Ela só andou enquanto eu fui deputado. Sabe por causa de quê, Roseni? Porque eu não era dono de secretaria, eu não era dono de órgão, de Detran, de coisa nenhuma. Sabe por que eu era respeitado? Eu chegava, eu falava, governador, eu fiz essa indicação legislativa aqui para ter uma ponte lá nas proximidades entre os dois municípios, das duas extremidades do município de São Francisco e Campos, São Francisco e Campos de um lado e São João da Barra do outro. Entendeu como? Uma ponte que há 60, 80 anos a população do Sertão e do 5º Distrito de São João da Barra luta por esse sonho. Nós precisamos dessa ponte. Foi assim que eu consegui. Aí depois vieram os pais de obras feitas, né? Dizendo que eles que pediram a ponte. Conversa fiada, né? Presepada, né? Molecada. Entendeu como? Então, o nome da ponte, ele foi escolhido dentro de um estúdio assim como esse. Sabe foi onde? Onde nós escolhemos? Uma hora que você estiver com ele, você pergunta. Foi no estúdio da Rádio São Francisco, lá do Paulo Noel. Ah, eu conheço Paulo Noel, meu abraço. Nós fizemos. Dá um alô aí, porque abrimos os telefones, eu dando lá uma entrevista, abrimos os telefones e perguntando qual o nome que vai ser da ponte. Só não pode ter nome de pessoa. Paulo Noel. Tem que ser uma mensagem, não pode ser nome de pessoas. Porque se fosse homenagear um, desagradaria a outro. Entendeu como? Então, vamos dar uma ideia, ter uma função educativa, uma mensagem. E a mensagem foi Ponte da Integração. Por quê? De autoria do deputado Roberto Henriques. Ponte da Integração, para poder ter uma função educativa esse nome. Chamar a todos nós da necessidade da integração de um município com o outro. Porque nenhum município aqui vai se libertar sozinho. Nós vamos sair, vamos nos fortalecer, juntos, de mãos dadas. Que foi aquilo que eu pregava o tempo inteiro como deputado. Eu falava para os prefeitos, para os presidentes de Câmara, eu falava, nós temos que criar pautas para discutir com o presidente da República e discutir coletivamente numa agenda de trabalho. Porque você já imaginou reunir aqui 23 prefeitos, 23 presidentes de Câmara, a bancada federal e a bancada estadual da região. Lula mija pelas pernas baixas, menina, quando souber disso. O governador vai cagar na calça, o governador vai cagar nas calças. Entendeu? Como de medo. Porque vão nos respeitar. Porque nós vamos estar, não é uma pessoa, um salvador da pátria, mas 23 lideranças de cada poder, correto? Vão estar ali representando o povo dessa região e cobrando para que se faça justiça. Ô Roseni, como é que vem aqui o seu Lula, o seu Cabral, o seu Ike Batista, instala um elefante como esse porto, que é muito grande,
E seu Arnaldo Viana, que era prefeito na época, não manda conta. Dona Carla Machado, que era prefeita na época de São da Barra, não manda conta. Seu Pedrinho Xerene, que era o prefeito na época, não manda conta. Chegar e dizer, seu Lula, seu Cabral, seu Eike Batista, primeiro, cadê a infraestrutura? Cadê as estradas de acesso? Cadê a ferrovia? Então vocês vêm aqui, instalam um porto que tem a maior retroárea da América Latina e segunda maior retroárea do mundo. E não nos traz os investimentos, correto? Os investimentos que tem que trazer, a infraestrutura. Seria entendeu? muito mais emprego, não fizeram isso. Sabe qual o prefeito, em que pese eu ter ficado pouco tempo na prefeitura, que reuniu com o Porto, que chamou o Porto para conversar e para explicar o que era o projeto do Porto aqui na região? Eu, naqueles dias que eu fiquei prefeito, quando afastaram o Mocaibe. Entendeu? Eles foram me pedir uma licença para fazer a estrada para ligar lá na Pedreira, onde tem aquele viaduto ali perto do Ururaí. Eu aproveitei aquilo ali e falei, vou dar uma volta nesses caras. Eu libero, tudo bem, mas primeiro quero que vocês reúnam com o meu secretariado para explicar o projeto do Porto, porque isso não foi explicado ainda. A região não sabe. Aí eu chamei o prefeito de Quissamã, chamei o de São Francisco e chamei Carla Machado. Só o prefeito de Quissamã que apareceu, justiça seja feita. Dona Carla não apareceu, seu Pedrinho Xereca lá não apareceu e o outro lá não apareceu. Entendeu como? É o desprezo das ações coletivas que eles fazem. Eles querem resolver o problema sozinho, bater o corne e fazer o gol de cabeça. Então, você veja bem, por isso que eu, como deputado, deixei. Olha, obra das enchentes, de minha autoria, está parada a obra lá. Depois que eu deixei de ser deputado, a obra está parada. A solução do problema das enchentes, as intervenções no Rio Muriaé e no Rio Pomba, tá? Autoria do deputado Roberto Henriques. Está parado. Eu, de vez em quando, mando pelo WhatsApp o vídeo dessa importante obra. Agora, quando o governador cantarolou que ele tinha 22 bilhões para fazer de obras, eu falei com ele, se atualizar o preço da obra das enchentes, vai dar 1 bilhão e 200. O senhor pode muito bem concluir essa obra. Não fez. Correto? Ficou distribuindo asfalto na porta, asfalto não sei de quê, asfalto não sei de que lá. Essa máfia do asfalto, essa vergonha que campeia pelo Brasil afora, né? Aqui numa cidade como Campos, né? Uma cidade de planície, bota asfalto e coloca asfalto. Aí mandou o asfalto aqui para a prefeitura. Entendeu como? Mas e as obras estruturantes? Correto? Olha, se esse Lula tivesse com a cabeça de um Getúlio Vargas, atrás do emprego, né? se o Lula tivesse uma unha do que foi Getúlio Vargas, ele poderia transformar esse Brasil aqui num grande canteiro de obra, fazer das obras estruturantes uma forma de gerar oportunidade de emprego e renda, fazer uma oportunidade de gerar bens que vão estruturar os municípios. Como que ele poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso ao destronar, né, esse famigerado tripé macroeconômico que está aí, criado por esse mau brasileiro chamado Fernando Henrique Cardoso, que criou esse tripé macroeconômico, que se resume a quê? A controle da inflação através de uma mentira, né? A controle dos juros, né? E o chamado controle fiscal. Olha, o Brasil já disse aqui, o Brasil paga todo ano, vai 740 bilhões, né, para remuneração de uma dívida, tá? Chamada dívida pública. Isso corresponde, fazendo um paralelo com o PIB brasileiro, cerca de 68% do PIB aproximadamente. O Japão deve 250% do PIB.
Mas o Japão pegou o dinheiro e investiu em infraestrutura, em melhoria no sistema das cidades, de transporte, de proteção das questões da natureza, dos acidentes naturais, estrutura educacional, investiu em novas tecnologias e tal. Os Estados Unidos, que é quem manda o Brasil fazer isso, e Lula obedece, e o outro jumento do Bolsonaro também obedecia, e o outro jumento do Fernando Henrique obedecia, e os outros mais, entendeu? Que não tem a coragem cívica do Getúlio Vargas, de um Brizola, entendeu? Então, eles pegam o dinheiro e endividam o Brasil para pagar juros sobre juros. 82% dessa dívida, tal dívida pública brasileira, Roseni, e você que me assiste, não foi para investimento, não. Corresponde a pagar juros sobre juros, né? Sobre um dinheiro que é nosso. Porque o que o Brasil remunera diariamente na chamada sobra de caixa dos bancos, é o dinheiro nosso que está nos bancos, é o dinheiro da nação que está nos bancos. Entendeu como? Então você que tem um comércio, que tem porta aberta, você que vende, chega ao final do dia, a mercadoria sua que não vendeu, o Estado brasileiro não remunera você, não, a sua sobra de estoque, mas religiosamente, todos os dias, ao final do dia, o Brasil remunera a sobra de caixa dos bancos. E dinheiro de quem esse dinheiro que está lá? Do banqueiro? Não, dinheiro nosso. Do aposentado, da pensionista, do industrial, do comerciante, do funcionário público, do cidadão e da cidadã brasileira. É esse dinheiro que lá está e que é remunerado todos os dias. Então, eles poderiam, num país que precisa tanto de infraestrutura, investir em infraestrutura. O Lula poderia ter recorrido, sabe o quê? A um outro órgão que Getúlio Vargas que criou. DNOS. Está aí o Café, que foi funcionário do DNOS, ele deve estar assistindo o programa, o Carlos Faria, entendeu? O Café, tem apelido de Café, entendeu? O DNOS, as últimas obras estruturantes para evitar enchente no Rio Grande do Sul, sabe quem criou? Getúlio Vargas, pelo DNOS. Aqui em Campos, nós não alagamos muito mais aqui por causa dos canais que nós temos. Mesmo esses canais sujos aí que precisava limpar regularmente. Entendeu como? Então, funções específicas. Obra do DNOS, do sanitarista campista Saturnino de Brito. Entendeu? Então, se tivessem continuado estruturando o Brasil como Getúlio Vargas fez, não teria esses acidentes lá, não teria enchentes, acidentes, irmãos e irmãs nossas morrendo aí por causa de acidentes naturais. É verdade. Entendeu? Roberto Henriques, deixa eu mostrar quem está aí. Eu vi Ornelas te saudando. Deixa eu mostrar. Eu quero te apresentar a Luciana. Ah, muito bem. Ela chegou de Nova York agora. Ó, Chiquinho ali, gente. Chiquinho do Gás de Tox. Cadê ele? Um dia eu vou saber quem conhece mais pessoas em Campos. Chiquinho é uma pessoa maravilhosa. Um cidadão. Da minha família. Cidadão honrado. Filho lá neto de Antônio Carneiro. Né? Entendeu? Memória. A mãe, ele e a avó dele, filho do meu amigo, né? Eles eram de artistas circenses. Entendeu? Angélica tudo. Dona Angélica, Antônio Carneiro. Chiquinho, um abraço, meu irmão, para você, para sua família, seus pais, seus filhos, sua esposa. Chiquinho é uma grande figura, grande e bom cidadão brasileiro. Trabalhou com você.
Trabalhou comigo. Trabalhou É uma com figura despojada. Esse é pessoa pública. É verdade, eu gosto muito do Chiquinho eu nunca vi Chiquinho pedir algo de favor pessoal para ele. É verdade. Ele só pedia para a verdade. comunidade. Chiquinho é uma Entendeu? pessoa séria. Venho acompanhando a família há anos. Sobe, por favor. Nós falamos de Canal das Prestes, já chegamos em São Martinho. Ó. Vamos lá, mais pra cima um pouquinho. Mais pra cima. Zé Carlos hoje apareceu, viu? Tá sumidinho. A Adriana, o Fernando, a Emília, lá da Baixada. Fernando Ornelas, São Francisco da Mapuana, né? Sim, né? Um abraço, Não, meu Fernando amigo. Ornelas é de Santa Maria, Santo Eduardo. Ele, inclusive, cumpriu um papel muito importante naquele acidente de enchentes que aconteceu lá em Santo Eduardo, Santa Maria, na região, né? Ele foi um dos líderes, né, comunitários que se mobilizou. Um abraço, Fernando. Pastor Fernando. Mas tem família Ornelas lá no sertão. Inclusive, também. Nival Ornelas, que foi um dos lutadores pela emancipação de São Francisco para virar município. Isso, sobe um pouquinho, Adriana, de uma família lá de Correnteza. Boa tarde. Correnteza. Dá uma subida aí. Um abraço fraterno a todos. De Santa Maria de Campos, a você, Rosane Camilo, e meu amigo Roberto Henrique. Muito obrigada, é um prazer, né? Uma honra pra mim. José Carlos Camilo Paz, botafoguense. Epa. Boa tarde, o Botafogo deve estar em alto, quem tá de bom humor ali. Ganhou, o Botafogo ganhou. Fica ligado, viu? Ganhou do Atlético Mineiro. Fica ligado, né? Que já estão ali aparecendo. A Nilzete, ela é da prefeitura, Hospital Ferreira Machado. Ela é esposa de Parguarus, família do Preto ali, que sim. É, mulher do Tenente Gelson, né? Pessoa amiga mesmo, bem chegada a gente. A Vanessa vem pelo PSOL, Vanessa é minha. Vanessa vem candidata a vereadora pelo PSOL. Que bom. Né? Nossa, lá, eu, né, tô ligada, a Fábio, ela sabe, já vinha, mas tem todo o meu apoio e estou orgulhosa da Vanessa. Porque é da enfermagem, se posicionou, eu já vinha puxando, né? E tá aí, ó. Eu tive como colega. Parabéns, Vanessa. Como colega deputada, né? Eu levei ela para era do serviço público, a Janira Rocha, que era enfermeira, né? Janira agora. Foi deputada comigo. Ela foi da. Ela parece estar na região dos Lagos. Ligada ao Wallace. Ela agora é advogada. Ela foi advogada da Flor de Lis no processo. Ah, que legal. Foi a Janira, eu conheço a Janira. Aí vem ali, parabéns pelo programa, Zé Carlos, olha lá. Enquanto o ex-presidente Bolsonaro vendeu a refinaria da Bahia para os árabes a preço de bananas, Zé Carlos. Lá em casa é assim, hein? Lá em casa tem bolsonarista pra cá, petista pra cá, e a briga, eles querem saber se eu sou Lula ou Bolsonaro. A briga, eles querem saber isso. Né? Dalton Freire. Boa tarde. O Dalton Freire, você conhece o Dalton Freire? Dalton é uma figura maravilhosa, era do movimento dos jovens, ali do convento dos padres redentoristas, quando eu conheci ele. Ele, a esposa dele, Laura, eram assim, adolescentes. A mãe dele foi professora tradicional aqui da rede estadual de ensino. E o Dalton, ele está aposentado, né? Ele foi da área de segurança pública do Estado e um dos grandes músicos de Campos, entendeu? Toca cavaquinho, toca trompete, toca saxofone, um dos grandes saxofonistas brasileiros, Dalton Freire. Paulo Sérgio Moraes ali, olha, prazer, meu amigo Roberto Henrique. Que bom, olha só. Zé Carlos está dizendo que a ponte de integração vai virar promessa de eleição para 2026. Aquilo é uma vergonha, porque também é o seguinte, estou falando em entregar a ponte e o acesso. E a estrada do lado de Campos e São Francisco para ligar, porque quando ali a gente fez a ponte no projeto, o grande projeto, o que era? Era ter uma estrada duplicada de Macaé, passando por Carapebus, Quissamã, Baixada Campista, indo ao Porto, passando pela Ponte da Integração e ligando lá a Presidente Kennedy no Espírito Santo. Isso aqui é obra estruturante, o resto é conversa fiada. Tinha dinheiro para fazer? Tinha. Onde é que o governador colocou o dinheiro da SEDAI? Primeiro que errou ao vender a SEDAI.
né? Porque lá na Europa, os países e as cidades, né, Paris e Londres, que fizeram a privatização da água, estão agora voltando de novo para a estrutura do Estado francês, a estrutura do Estado inglês. Por quê? Porque essas empresas só querem cobrar tarifa, não quer investir, caramba. Olha o exemplo aí da BR-101. Desde 2008 ela está privatizada. Passa chuva ou passa sol, você passa por ali e paga o pedágio. E a duplicação? Sabe só onde andou a publicação? Sabe o único deputado que fez, mesmo eu não sendo deputado federal, que ali era atribuição de seu Feijó na época. Entendeu como? Quem fez audiência pública para cobrar a duplicação fui eu que fiz. E justiça seja feita, a Clarissa que fez uma. Enquanto isso, entendeu? As pessoas vão morrendo nos acidentes, né? É rodovia da morte, até o nome horrível que chama. Ali, Chiquinho, boa tarde, só gente boa. O governador esteve em São João da Barra e anunciou que vai terminar as obras da ponte. Carla Machado sempre ajudando. Essa história da ponte, eu acho, olha só. Sempre tem uma ponte no meu caminho. Olha, no início do ano 2000, final de 99, quase 2000, deu aquela chuvada que caiu aquela ponte do Rio do Meio, ali depois da entrada de Macaé, ficou interrompido, lembra? Lembro. Aí eu não era nada, era só dirigente partidário. Eu lutei e consegui trazer o ministro dos Transportes. Você é caminho de mudança, o ministro dos Transportes ali. Depois, quando eu fiquei prefeito, estava aquela vergonha da Ponte General Dutra pronta e não abriam. E o ministro do Transporte não queria abrir. Eu, em 4 dias de prefeito, junto com a população de Campos, nós reabrimos aquela ponte. Entendeu como? Então sempre tem uma ponte no meu caminho. Será que vai ser preciso eu voltar a ser deputado para a obra da ponte realmente ser concluída e ter as estradas de acesso? Ali, me prestigiando hoje, o Cal Camilo de Oliveira. Quem é Cal Camilo de Oliveira? É o filho de Wallace, que é meu filho. É Max, mas é Karl Marx. Karl Marx é meu amigo do WhatsApp. Então, ele que é meu filho com o Wallace. Com o Wallace Oliveira? Ele é meu filho com o Wallace. Sabe que o pai de Wallace, o bacana, foi meu grande amigo, Carlos Galveias, né? Galveias. Ele foi a maior audiência de rádio na história de Campos. Foi o Carlos Galveias com o chamado programa A Pedida é Música. Carlos Galveias. Quando ele atingia o ouvinte assim no ar, né? Aí ele gritava, bacana! Aí por isso que era Carlos Galveias, o bacana. A Gisele Zambeg, que é filha de Wallace, ela tá fazendo sindicato, tá fazendo pessoal, tá ali, que bom. Devagar seguindo, né? Um abraço pra eles. Tá aí ainda, a Luciana? Não tá mais, né? Então a gente segue. A Roberta Henrique. Eu tenho que ir embora. Então, mas nós já estamos quase terminando. Que horas são agora? Tem 9 minutos pra gente terminar. Falta 9 para as 5? Tem então 7 minutos pra gente concluir o programa. Porque depois eu tenho que ir em casa e depois tenho que ir pra UF. Você está ministrando, não? Não, eu estou estudando, menina. Eu não no caminho do mestrado. Olha, eu sou formado em história, né? Mas eu estou fazendo ciências sociais. Ah, que show! E eu quero mandar um abraço para a garotada lá, né? Show. Eu sou o mais velho da turma. É muito bom, mas é bom, não é? Sou o mais velho da turma. É muita energia boa. E estou num convívio muito gostoso com a garotada, né? Com os professores, né? E porque a gente não sabe tudo, a gente vai trocando saberes, né? É verdade. Ninguém sabe tudo, ninguém ensina tudo. Boa, né, Roberto? Eu entro nos 50 lá no meio do direito. Eu venho aqui, eu troco saberes com você, né? Então é isso que na realidade a gente faz, né? E essa é uma oportunidade para eu
me organizar em eixos temáticos, né? Eu leio muito, já li muito sobre todas essas disciplinas. Eu fiquei aqui admirada você fazer. Eu não consigo, sinceramente. Você aqui na poesia, eu vou fazer um recorte depois e te mandar, né? Eguinho Coelho que fazia, eu não consigo. Ele, grande figura. O navio negreiro, ele ia e ele declamava, aquela coisa. Eu não consigo fazer isso, não. Você focadamente minha memória já foi melhor. Hoje em dia, às vezes eu esqueço algumas coisas. Mas né? não é a idade, não, é o estresse. Não, é porque o cérebro é uma máquina, né? Então vai cansando também, né? É verdade. Você falou aí e eu lembrei que o Paulo Renato, eu quero te convidar um dia para tomar um café com essas pessoas, né, que são aí da cultura campista. O Eduardo, que é meu amigo, que foi professor lá da história, da faculdade, né? Eduardo Peixoto? O Eduardo Peixoto, o Avelino, que é um cara, né? E tem outras pessoas aí que são da cultura de Campos, né? Eu acho que a história tem que se permanecer viva, senão não tem rotina, não tem continuidade. Verdade. Como você falou, vem uma pessoa, quer mudar tudo de repente, e a continuidade que conclui o projeto. Verdade. Senão os projetos que você falou aí, dá para entender que ficam despedaçados. Não tem ideal, não tem o princípio e a continuidade. Fulano não está mais, mas chegou o outro, então vamos dar continuidade. Verdade. Vamos concluir, né? E lembrar, tem todo um processo histórico para nós chegarmos até aqui. Houve a Previdência, houve os indigentes. Eu aprendi aqui com você hoje. Nasceu o SUS, mas precisou o Getúlio lá atrás, com a Previdência. O SUS é melhoria, mas o usuário, ele precisa conhecer como a história surgiu dele. no Getúlio e o Juscelino Kubitschek ampliou, aquilo que foi a gênese do programa Saúde da Família, que foi o SANDUS, que era o Serviço Domiciliar de Urgência. Conheci, trabalhei dentro do PU ainda quando era, né? Mas depois mudou, virou um ambulatório só. É o que eu falei, quando era. Mas o SANDU era o quê? Tinha o ambulatório, né? Que era um ponto de triagem para os hospitais, mas tinha também o atendimento nas casas, né? Que precisava de um atendimento e o médico, o enfermeiro e o motorista da ambulância. Eu lembro, a gente fazia parto, entrava nos lugares. Por isso que apelidaram pegava até pessoas com problema ambulância mental. Tinha nome de SANDU, olha chamava, vinha em casa, atendia, eu trabalhei lá dentro. E a Beth Moura me contou o que esses dias? A gente tinha 2 salas de curativo lá, foi quando eu, Marcia Doriol, Marcinha, Caminha, fomos transferidos do Ferreira para lá. Então eles pensaram assim, quem fez essa maldade com a gente? Nós jogamos ela lá, sabe o que eu fiz? Nós organizamos a sala de curativo, ponhamos a sala velha lá, botamos tudo, separamos, eu queria levar até geologista para lá. Sabe o que Beth fez? Ela transformou aquele trabalho que a gente fazia, e atendia mais de 80 curativos podres, botaram a gente como castigo, sabe, Alberto Henrique? Mas aquilo ali se transformou no pé diabético. Olha só, quem colocou a gente, colocou como castigo. Nós fizemos o quê? Entramos como causa. Pegamos como causa. Pessoas doentes precisavam ser tratadas e melhoramos ali. É por isso, Roseni, E aí Beth me descobriu, me levou para o Corém e para o sindicato. É por isso que é importante o funcionário vocacionado para o serviço público. Entendeu? Por isso que o serviço público tem que ser valorizado, porque existe função mais importante na vida do que a do servidor público. Quem é o servidor público? É aquele que serve ao público, seja em qualquer área que for. E principalmente aqueles que servem ao público nos momentos de socorro das pessoas, né? Muito mais. Então, tudo isso precisa ser valorizado. É por isso que agora nós estamos em ano eleitoral. Eu sempre falo, exerça o seu voto cidadão. Avalie, né? Julgue dentro do seu interior, lá no mais íntimo da sua cidadania, né?
e tome a sua decisão de eleitor soberano. Não é isso? Não vá na conversa dessas campanhas endinheiradas, porque o candidato que tenta comprar o voto, depois ele vende o eleitor, entendeu? E aquele que chega dando remédio, dando tijolo, ele está tirando da própria estrutura que é sua. Entendeu como? Se o cara do bairro, que é cabo eleitoral ou vereador, ele está distribuindo remédio, é sinal de que ele está tirando esse remédio do próprio posto de saúde. Ele não tá fazendo caridade do próprio bolso para você, não. Então, pegue, se precisar, pegue, mas vote com a sua consciência. É importante fazer uma Câmara de Vereadores boa. Entendeu como? É importante os municípios elegerem bons prefeitos, porque é no município que começa a grande revolução brasileira. A grande transformação do Brasil, ela nasce nos municípios. Se os prefeitos tivessem cabeça e se unissem pelo Brasil inteiro, mudaria esse país. Sabe por quê, Roseni? Olha, vamos lá. Do dinheiro do orçamento da União Brasileira, o orçamento federal, 10% é distribuído para os 5 mil municípios, 5 mil e poucos municípios. 20% para os 27 estados. Sobra 70% para o governo central gastar mal. Deveria ter uma nova distribuição. Você conta aí, José? Né? Uma nova distribuição para chegar mais recursos para os municípios, para que o município tenha políticas públicas de qualidade. Só se pode ter políticas públicas de qualidade com gestão, sim, boa administração, sim, mas paralelamente a isso e dando suporte a isso, recurso financeiro. Correto? E nós não podemos continuar num Brasil cujo Estado brasileiro é delinquente, onde 70% fica para a União gastar mais, 10% para dividir para os 5 mil e tantos municípios, repito, 10%, e 20% para os 27 estados. Então, essa conta não fecha porque está errado. Então, por isso que a política de transporte é ruim, a política de saúde é ruim, a política da educação é ruim, correto? E, principalmente, com esse grande desrespeito à nação brasileira, esse grande assalto que é feito dos cofres públicos brasileiros, pagando juros, né? emitindo todo dia títulos da dívida pública para remunerar o sistema financeiro. E quem é que ganha dinheiro com esse sistema financeiro? As oligarquias financeiras. Um grupo de 280 brasileiros, né? Que para eles, os mais ricos, né, é que vai esse dinheirão. E algumas oligarquias internacionais, os grandes fundos, né, como o BlackRock, por exemplo, que é o maior fundo financeiro do mundo, que é constituído de quê? Da expoliação que faz, do roubo que se faz às nações pelo mundo inteiro. Roberto Henriques, eu quero primeiramente pedir desculpa porque eu cheguei atrasada, né? Justifiquei que eu não ando bem de saúde e tudo, tanto que as crianças estão aí ligadas ali na programação, que estão sabendo disso. E dizer a você que foi muito rico o programa, como sempre. Dizer que você está me devendo um programa aqui, junto com o Paulo Renato Porto, para a gente falar do país pobre, país rico. Não teve como hoje a gente falar sobre isso. Quero agradecer muito você aqui. Eu só tenho agradecer a Eu só queria ali, tem uma pessoa ali. Aí, acho a que Mariana Pessanha. Mariana Pessanha perguntando. E o Roberto Henrique, tem o quê? Tem candidato a prefeito em Campos? Também perguntei. Olha, Mariana, eu gostaria eu mesmo de ser candidato, né? Mas eu estou em outra, estou organizando o partido nacionalmente, né? Preparando para 2026. Né? Eu tive 2 oportunidades em que era para eu ser candidato, mas a minha saúde me tirou do processo. Foi 2008, que eu estava muito bem avaliado. Ali a eleição era uma eleição possível de eu ganhar as eleições, mas eu operei o coração, não pude ser candidato, nem em 2008.
aquele período que eu tinha saído da condição de prefeito em exercício. Em 2020 eu ensaiei uma candidatura, mas em função da pandemia também eu tive que abortar aquela campanha, não pude ir para a rua, não pude ir para os bairros, para os distritos, né? E agora dessa não foi uma opção minha ser candidato. Eu vou declinar o meu apoio a alguém? Vou, né? No momento certo, eu vou dizer, porque eu nunca escondo em quem eu vou votar. Né? Eu nunca fui político de ficar em cima do muro. Mas sim, eu vou sem dúvida nenhuma, dar a minha opinião ali na frente. Não vai demorar muito eu declinar esse apoio. Vou dizer, olha, tem bons candidatos aí, sem dúvida alguma, né? Mas quem reúne as melhores condições para ser prefeito, ou ser prefeita, essa ou aquela outra pessoa. Isso eu vou dizer no momento certo, tá bom? Eu só tenho mesmo que te agradecer por ter me ajudado a fazer esse programa hoje. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra te receber aqui. Josiel, obrigada. Terça-feira, se Deus quiser, nós estamos aí, né, para fazer mais uma programação. Terça, eu acredito que nós estejamos com a psicóloga aqui, que é a doutora Andréia, vai participar por Skype. Fica sempre conosco, participa mais conosco, o povo gosta. Olha, muito obrigado, e Roseni. o pessoal do Instagram, né? Mandar um abraço pro pessoal do Instagram, que lotou o Instagram. Muito obrigado a você. Lotou o Instagram. Obrigado a você, Roseni. Obrigado, Josiel. Você está aí comandando a nave dessa grande emissora. Ele é bom, esse Um abraço bom. ao Germano, a toda a equipe da Rádio Aurora, né? É a rádio que me chama para falar, porque geralmente é impressionante, né? Mas você é muito bom, tem uns setores da imprensa aí que não me chama de jeito nenhum. Você sabe, entendeu? eu tenho vontade e de eu fazer sei o por garotinho, quê. botar o garotinho aqui com vocês. E eu sei por que eles não me chamam, assim. né? E quero agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes, né? Um abraço a todos vocês e até outra oportunidade, se Deus quiser. Até Max, meu filho, se cuida aí, Búzios, ó. Mamãe, ó, tá de olho, ó. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.